esposo da irmã Elizabeth, pai do André. O pastor Evaldo é escritor, tem abençoado o reino através daquilo que ele tem recebido da parte do Senhor, e louvamos muito a Deus pelos seus escritos, formado em História, Ciência da Religião, pós-graduado em Exegese e Interpretação Bíblica, e tem sido uma inspiração. Ano passado, vivemos juntos a experiência da viagem missionária à região ribeirinha, e tivemos a oportunidade de passar um tempo mais próximo. Nós louvamos muito a Deus pela vida do pastor Evaldo, ele tem sido uma inspiração para todos nós. Nós vamos orar, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo que Deus, nesta tarde, use a sua vida para falar ao coração de todos nós. Vamos falar com Deus? Obrigado a Deus bendito por esse momento, quando estamos aqui com o coração desejoso de ouvir a Tua palavra. Oramos, ó Deus, para que uses o pastor Evaldo nesta hora. Ele é Teu servo, durante esses 20 anos tem usado a palavra como instrumento de glorificação ao Teu nome, edificação da igreja e salvação de pessoas. Nesta hora, ó Deus, fala ao nosso coração, através da vida do Teu servo, da palavra que o Senhor mesmo tem colocado no seu coração. Abençoa a nossa vida nesta hora, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, é um prazer estar aqui nessa oportunidade, nessa tarde, com esse desafio. É um privilégio, é um desafio. Sei que está um pouquinho quente nessa tarde, por isso que eu tirei o paletó aqui. Não vou jogar o paletó em ninguém, mas me abstive aqui de tê-lo. Que bom estarmos juntos. Agradeço o carinho, a forma que fui apresentado, agradeço a diretoria pelo convite. Você vai poder acompanhar a nossa mensagem, os irmãos da mídia vão projetar o nosso tema. Nós, como convenção, estamos trabalhando com esse tema este ano. Acho que um tema propício, importantíssimo, significativo. O nosso tema é esse que está aí, o texto é este que nós vamos trabalhar: realizando o ministério no poder do reino de Deus. Amém? Queria convidar você para abrir o texto, Marcos capítulo 10, Marcos 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 35, um texto que julgo importantíssimo quando estamos falando sobre valores do reino de Deus, sobre ministério de modo geral, especificamente ministério pastoral. Marcos 10, 35 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? Ele lhes responderam: concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Eles responderam: podemos. Mas Jesus lhes disse: bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo. Isto é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Verso 42 diz: então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre eles, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos servirá.
E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Amém? Nós estamos pensando sobre o reino de Deus, e nessa tarde, de uma forma muito especial, pensando sobre o reino de Deus na dinâmica pastoral. Por isso, realizar o ministério no poder do reino de Deus é importantíssimo. O George Led tem uma tradução interessante, uma definição interessante de reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus, basicamente, é o reinado soberano de Deus, mas o reino de Deus se expressa em diferentes estágios ao longo da história da redenção. É por isso que no ministério pastoral esse tema é importante para a gente. Se o reino de Deus se expressa em diferentes estágios ao longo da história da redenção, a gente precisa ouvir nosso saudoso professor Pedro Moura, de hebraico, que diz que o reino vem em 3 sentidos: em seu princípio, em seu desdobramento, em sua consumação. E diz ele, são 3 passos distintos e ao mesmo tempo uma única realidade. Então nós estamos conhecendo cada vez mais o que é o reino de Deus em seu princípio, estamos participando do desdobramento do reino e estamos visualizando a consumação do reino. Ao longo do ministério pastoral, nós estamos ensinando isso, revendo isso, como fazemos isso, como estamos entendendo o reino de Deus, porque estamos caminhando para a consumação do reino. Esse assunto foi tão importante que Jesus, após a sua ressurreição, em Atos 1:3, ele falou com seus discípulos ao longo de 40 dias, diz a palavra lá, falando acerca do reino de Deus. Precisamos então, meus irmãos, entender o reino de Deus nesses 3 sentidos, em seu princípio, em seu desdobramento, em sua consumação, para realizarmos o nosso ministério de forma relevante, de forma efetiva. Por isso, eu tenho uma pergunta inicial que julgo importante, o que pode interferir negativamente na realização de um ministério no poder do reino de Deus. Ao longo de 20 anos, que tenho pastoreado de tempo integral, eu tenho lutado comigo mesmo para que essas coisas que representam escolhas não venham minar o meu ministério, porque existem muitas coisas boas que favorecem o ministério e que nos ajudam a realizarmos o ministério no poder do reino, mas existem coisas que representam posturas que podem interferir negativamente em nosso ministério. A primeira postura é a notoriedade em detrimento da significância. Nós vivemos um mundo, estamos vivendo num momento muito especial chamado pós-modernidade, ou modernidade líquida, dependente do autor que você vai escolher, onde a notoriedade está sendo uma grande sedução. E no ministério pastoral, nós vivemos esse desafio também. Se escolhermos a notoriedade, o destaque, a fama em detrimento da significância, do valor, daquilo que a gente pode deixar de bom, da nossa eficácia ministerial, daquilo que Deus quer que a gente faça, nós podemos fragilizar o nosso ministério e não desenvolvemos o nosso ministério pelo poder do reino. O pastor Estevão, nosso amigo Fernando de Oliveira, escreveu um livrinho interessante chamado Espetáculo do Sagrado. Lá ele diz, numa frase interessante que eu destaquei, que hoje a força da linguagem já não é tão relevante quanto a força da imagem. E é verdade, quando analisamos a cultura de hoje, é verdade quando analisamos esse modelo que nós estamos vivendo de vida de sociedade. Ele diz também que a visibilidade é a condição sine qua non do real, sem a qual não. É a visibilidade. Dentro desse contexto, nós somos pastores batistas, e nós podemos ser seduzidos por uma visibilidade pastoral a toda prova. E isso pode nos tirar de um ministério no poder do reino de Deus. Pode minar o nosso ministério. Há pouco tempo escrevi um texto que não foi publicado, que se chama Darwinismo Pastoral. Parece que é mais ou menos isso que a gente observa às vezes. E a constatação, meus irmãos, dessa escolha que não é boa, que nos tira do ministério no poder do reino, a constatação que eu chego nesse primeiro ponto,
é que a notoriedade, em detrimento da significância, impossibilita o desenvolvimento do ministério no poder do reino. Por quê? Porque o reino celebra a significância, não a notoriedade. Amém ou não amém? O reino, ele celebra a significância, o valor, não a notoriedade. É uma primeira escolha. Se eu fizer, se você fizer, muitas pessoas estão às vezes caindo nessa escolha e pode impedir um ministério mais abençoado, ou como nosso tema pastoral, no poder do reino de Deus ou pelo poder do reino de Deus. A segunda escolha é a forma em detrimento do conteúdo. Ao longo de 20 anos de ministério pastoral, parece que não, você está me vendo aí, mas são 20 anos, esse ano completo, 21 anos de ministério pastoral, 11 de novembro de 95, fui a minha ordenação. Obviamente que nós precisamos de alguma forma, obviamente que é preciso alguma escolha, de alguma estratégia que Deus vai te dar, alguma coisa boa. Mas quando eu escolho a forma em detrimento do conteúdo, eu começo a ter alguma dificuldade. O que a gente percebe é que algumas pessoas têm dificuldade por isso. Porque muito embora precisamos de alguma dose de forma em nosso ministério, nós precisamos de todo o conteúdo. Todo o conteúdo que passa pelo Evangelho, pelos princípios do reino de Deus. Nossa militância pastoral, ela precisa ser pautada nos princípios do reino de Deus, daquilo que glorifica o nome de Deus. Por isso a forma não pode estar acima do conteúdo. E a constatação que nós temos é que a forma, em detrimento do conteúdo, impossibilita o desenvolvimento do ministério no poder do reino. Por quê? Porque o reino celebra o conteúdo. Nós estamos num reino de justiça, de alegria no Espírito Santo, de paz. Um reino de poder, não de palavras. O reino que nós estamos, onde Jesus é o rei, celebra o conteúdo. Uma terceira postura, meus irmãos, é o orgulho em detrimento da humildade. E nós podemos observar com sinceridade, nos dias de hoje, uma espécie de ostentação, e a expressão que a gente vê é evangelho ostentação. O perigo é quando nós percebemos o ministério pastoral ostentação. Aí que é perigoso. E isso milita contra aquilo que nós vemos em relação aos princípios e desdobramentos do reino de Deus. Isso nos impede de realizarmos o ministério no poder do reino. Corremos o risco, se abraçarmos essa postura de orgulho em detrimento da humildade, corremos o risco de ensinarmos sobre humildade para as nossas ovelhas e pecarmos na dinâmica pastoral por gabolice e por orfania. É um desafio. Todo dia eu falo comigo mesmo isso. Eu preciso ser humilde, porque eu tenho que afastar todo o orgulho. Orgulho em detrimento da humildade impossibilita o desenvolvimento do ministério no poder do reino, porque o reino celebra a humildade e não o orgulho. Tudo que o reino celebra é bom para a gente, é bom para as nossas ovelhas e é bom para o nosso ministério. O reino celebra a humildade, não o orgulho, pelo menos o reino de Jesus, o reino que ele é rei. Amém? A constatação que nós temos é que controle em detrimento do legado impossibilita, o orgulho em detrimento da humildade impossibilita o desenvolvimento do ministério no poder do reino. Uma quarta postura que nós podemos perceber e fugir dela, ela é real, esse caminho pode acontecer com qualquer um de nós, é o controle em detrimento do legado. O controle em detrimento do legado. Uma coisa é o desejo de controlar por um período de tempo, dias, meses e anos. A outra coisa é deixar um legado enquanto você está no desenvolvimento, no desdobramento do reino de Deus. São coisas distintas, são coisas diferentes. Nós precisamos avaliar em nosso ministério. E a constatação que a gente chega é que, então, o controle em detrimento do legado vai impossibilitar o desenvolvimento do ministério no poder do reino. Nós queremos ou não queremos um ministério debaixo do poder do reino? Sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Então nós precisamos fugir disso, porque o reino celebra o legado e não o controle, não a dominação. O que nós vemos neste mundo. O controle é de Jesus, louvado seja o seu nome. Há um livrinho antigo, que já li há muito tempo, mas que sempre retomo a sua leitura,
é o livro do Oswald Sanders, Liderança Espiritual. Lá ele diz uma frase interessante, ele diz que a verdadeira grandeza, pode pôr aí para mim, a verdadeira grandeza e a verdadeira liderança não é alcançada conseguindo a sujeição de pessoas ao nosso serviço, mas mediante nossa consagração ao serviço às pessoas. Isso é interessante que nós estamos pensando sobre controle e legado. Quem está caminhando na direção do legado é por aqui. Essa é a verdadeira grandeza. O último posicionamento que eu acho que é sempre uma ameaça para mim, para você pastor, para você pastora, talvez esteja aqui, é o benefício em detrimento do serviço. O pastor Denis até falou sobre benefício, é muito bom, mas o que eu quero falar aqui é o benefício em detrimento, em prejuízo ao serviço a ser desenvolvido. Corremos o risco no exercício ministerial de valorizarmos demais o bônus, em detrimento daquele desafio que Deus está colocando diante de nós, aqui e ali onde Deus colocou você, e quando valorizamos demais o benefício, nos esquecemos dos princípios que devem nortear o ministério pastoral. A constatação, então, é que o benefício em detrimento do serviço impossibilita o desenvolvimento do ministério no poder do reino, porque o reino, meus irmãos, você sabe disso, o reino celebra o serviço e não o benefício. Ele celebra o serviço, louvado seja o Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós temos 5 ameaças ao nosso ministério, podia ter 6, 7, 8, 9, 10. São ameaças que eu sofro todo dia e que você também. Agora, existe no texto lido de Marcos um itinerário interessante apontado aqui por Jesus, sobretudo, nesse momento, nessa situação que nós vamos trabalhar de forma expositiva, que vai, então, possibilitar o desenvolvimento do ministério no poder do reino. Eu acho que vai ser interessante a gente observar algumas atitudes que nos ajudam na realização do ministério no poder do reino. A primeira, entrando no texto proposto, a primeira atitude que deve ser adotada por aquele que deseja realizar o ministério no poder do reino é verificar as motivações do seu coração. Motivar as motivações do coração. O texto diz, 35, 36 e 37, assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Disse Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Notem bem um pedido que você já ouviu, já leu, talvez já tenha pregado sobre isso. O pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e de João. Momentos antes da paixão, almejavam um lugar de honra, um lugar de destaque, na glória à direita e à esquerda. Quando estava refletindo sobre esse sermão, eu pensei na postura do texto que é narrado lá no Antigo Testamento, de Arão e Ur, que se colocaram também uma à direita e uma à esquerda do seu servo Moisés para sustentar as suas mãos enquanto Josué guerreava, Êxodo 17, 12. Não era essa postura o desejo de Tiago e João. Era um desejo que apontava para uma ambição pecaminosa. Eles desejavam ou estavam desejando lugares prestigiados na glória, um à direita e o outro à esquerda. Talvez motivados por várias questões, Tiago e João, sobretudo, talvez, como o texto de Mateus indica, poderia ser a influência da mãe, no texto de Mateus aparece como desejosa. Talvez porque representasse o grupo prestigiado de Jesus, Pedro, Tiago e João, era o grupo seleto, ou talvez porque pertencessem ou viessem de uma família melhor, uma família de filhos de empresários. Zebedeu tinha uma pequena empresa de pesca. Talvez eles tinham seus motivos. E às vezes as pessoas, elas não estão analisando bem o que vem no coração, mas às vezes o que vem no coração nasce a partir de valores estranhos, a partir de valores que não estão alinhados com o reino de Deus. Talvez podia ser esses motivos ou outros motivos. A verdade é que eles tiveram esse desejo. Meus irmãos, obviamente nós estamos num mundo complicado, de valores alterados,
Desafio ser pastor, desafio ser crente hoje. E nesse conjunto, nós estamos sendo desafiados. E se nós queremos viver o ministério abençoado no poder do reino, debaixo do poder do reino, a primeira coisa a fazer é verificar o que está brotando no nosso coração, porque o que brota em nosso coração pode sabotar o nosso ministério. Nós devemos ter esse cuidado para que o ministério seja debaixo do poder do reino. Uma questão relevante, então, uma pergunta que eu quero trazer a você, para todos nós, é o que eu estou pedindo a Deus? O que eu estou pedindo a Deus em meu ministério está alinhado com os valores do seu reino? Porque nós estamos falando do reino. Estamos falando do reino enquanto denominação. O que eu peço a Deus está alinhado aos valores desse reino? Senão, eu tenho que avaliar. Agora, algo interessante, porque o ensino de Jesus responde àqueles desvios anteriores. A verificação honesta da própria motivação é o antídoto contra a notoriedade em detrimento da significância. É um primeiro problema. Se eu verifico o meu coração, e se eu percebo que eu estou fora do foco, que eu preciso mais de significância, eu estou sendo levado por uma postura só de destaque, então eu vou corrigir, eu vou voltar. Porque havia um desejo no coração de Tiago e João que não estava sendo adequado. E pode brotar em nosso coração também algum desejo que não seja adequado. E quando há essa verificação honesta, a gente pode corrigir, e seja um remédio contra essa visão de notoriedade em detrimento da significância. Amém, meus irmãos? A segunda atitude que deve ser adotada por aquele que deseja realizar o ministério no poder do reino é descansar na soberania do projeto divino. Descansar na soberania do projeto divino. O texto vai continuar dizendo, de 38 a 40, assim: disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Eles disseram: podemos. Jesus disse então: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. É interessante isso. Se nós queremos um ministério no poder do reino, nós precisamos parar para pensar sobre isso aqui. Sobre o que Deus planejou para a gente de forma soberana. Na visão do Antigo Testamento, beber o cálice, ou seja, o seu conteúdo, significava experimentar em profundidade esta ou aquela experiência, seja ela favorável ou desfavorável. E a expressão beber, receber o batismo, usada aqui no sentido figurado, tem a ideia de ser esmagado pela agonia. O ministério de Jesus envolveu isso. E quando a gente analisa o ministério de João, que foi para a ilha de Patmos, analisamos o ministério de Tiago, que foi morto, Atos 12, sofreu martírio, a gente entende isso. Os dois que quiseram uma certa posição na glória, tiveram esse desfecho. Por isso Jesus diz: assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E aqui nós temos uma indicação no texto de voz passiva, uma indicação que exprime a ação divina e aquilo que já foi preparado por Deus. Por isso nós estamos no ministério, descansando em Deus, nos colocando nas mãos de Deus, nos cuidando, entendendo que Deus nos coloca na posição que Ele deseja. Nós estamos descansando na soberania do agir de Deus em nosso ministério, porque o nosso ministério precisa ser debaixo do poder desse reino. Agora nós temos dois sinais que podem evidenciar que estamos na contramão do reino de Deus, pensando nesse assunto. Primeiro é a comparação inútil. Você pode pôr aí, a comparação inútil. O que eu chamo de comparação inútil? A comparação inútil, meus irmãos, eu estou pensando no ministério pastoral, caminhe comigo aí, há um desdobramento. Qual é o desdobramento? Na comparação que eu chamo inútil, se eu sou o melhor, eu tenho vaidade. Pode nascer a vaidade, se eu me comparo. Se eu sou o pior, eu me sinto mal, é baixa autoestima. E quem está no reino de Deus, sobretudo quem está no ministério pastoral, é alguém especial por Deus, um pastor vocacionado. Não importa onde você esteja, não importa os seus cursos, não importa se há destaque
comparado a outras pessoas, você é especial e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por isso, um sinal de que estamos na contramão do reino de Deus, ou desse ministério no poder do reino, é a comparação inútil. Cada um é especial e faz o que Deus preparou na soberania de Deus, daquilo que foi encarregado. O segundo sinal é o desejo fútil. O desejo fútil é o reconhecimento ou o destaque a toda prova. É o desejo motivado por algum sentimento que não está alinhado com os valores que norteiam, deveriam nortear o ministério pastoral, e isso não é adequado. A W. Tozer diz que a essência do ensino de Cristo é que a verdadeira grandeza está no caráter, não na posição, não na capacidade ou a posição. Você está acompanhando comigo, mas eu quero ler de novo. A essência do ensino de Cristo é que a verdadeira grandeza está no caráter, não na capacidade ou posição. Agora olhe para mim aqui, meu irmão, parece que Tiago e João, eles criaram um organograma deles. Eles criaram não um organograma terreno, mas um organograma, pior ainda pelo desejo que está brotando aqui, um organograma celestial. Nesse organograma, nesse desenho, nesse formato, eles estão no topo, ou pelo menos ao lado de Jesus. É o desenho ministerial, um desejo inapropriado. Eles criaram um desenho próprio, um organograma. Você conhece alguém assim? Não importa o organograma, importa que eu esteja no topo. É mais ou menos esse sentimento que a gente percebe aqui em Tiago e João. Não importa o organograma, importa que eu esteja no topo, lá em cima. Não importa como vai ficar o organograma da organização, conquanto que eu esteja lá, no topo. E Jesus está vendo esse sentimento. A questão relevante, meus irmãos, aqui, que eu preciso perguntar, e pergunto para mim mesmo: estou entendendo o meu lugar no reino de Deus? Você está entendendo o seu lugar no reino de Deus? Paulo disse duas palavras interessantes em 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5 vai nos dizer: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus tem um lugar para mim aqui no desdobramento do seu reino e terá um lugar para mim na consumação do reino. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Deus me chamou você, louvado seja Deus. Você tem um ministério, eu posso descansar no projeto divino. E descansando no poder de Deus, como diz a canção, eu vou seguro descansando no poder de Deus. Louvado seja Deus. Descansar na soberania do projeto divino, então, é o remédio para o segundo problema lá em cima, contra a forma em detrimento do conteúdo. É o remédio. A terceira atitude que deve ser adotada por aquele que deseja realizar o ministério no poder do reino é evitar comportamentos que eu chamei aqui de desagregadores. Depois dessa situação, desse desejo, desse pedido de Tiago e João, diz o texto no verso 41, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Então nós estamos aqui pensando no ministério no poder do reino, que eu tenho que evitar um comportamento desagregador, e isso é importante nós avaliarmos aqui um desejo, uma postura de duas pessoas. Esse desejo, essa postura criou um mal-estar nos demais discípulos. E a palavra, meus irmãos, que eu usei aqui, desagregar, é um verbo que significa separar o que estava agregado, desunir, separar num todo ou em partes, fragmentar, separar-se, desunir-se. Quando a gente volta para os valores do reino de Deus, que nós estamos trabalhando, Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, diz Paulo, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus envolve paz. Nós, como ministros de Deus e servos do rei do reino, que é Jesus, nós precisamos evitar comportamentos desagregadores. Nós sempre lutamos por uma igreja unida, a unidade de nossa igreja, do nosso rebanho.
mas muitas vezes podemos ser nós os desagregadores do bem-estar pastoral, ou da presença pastoral, ou da caminhada pastoral. Já foi dito aqui hoje, nós precisamos de amigos, sinceros, para a gente poder orar junto, colocar as nossas dores e quantas dores. E se eu adoto um comportamento desagregador, se a minha posição, o meu desejo provoca o outro no reino de Deus, eu tenho que avaliar. Eu aprendo 3 coisas aqui. A primeira é que o comportamento desagregador no ministério pastoral entra em colisão com os valores do reino de Deus. Evidencia que existe um conflito que eu tenho que avaliar a minha vida. O comportamento desagregador no ministério entra em colisão com os valores do reino de Deus, de paz. Segundo, o comportamento desagregador no ministério pastoral desestabiliza os relacionamentos, obviamente. A melhor coisa é quando a gente diz para o nosso rebanho, num dia de ceia, que ele precisa olhar no olho do seu irmão, que ele tem que vencer todas as dificuldades, todos os problemas, todas as diferenças, e se há alguma dificuldade, pedir perdão. Mas costumeiramente a gente percebe que de repente um pastor não olha no olho do outro, porque tem as suas crises, seus problemas. As coisas ficaram para trás, mal resolvidas, algum comportamento desagregador, alguma coisa aconteceu que desestabilizou o relacionamento. A melhor coisa é a gente poder olhar no olho do colega, pastor, do amigo, né? Tem gente que não gosta do colega, e abraçá-lo e dizer que bom, Denis, Deus está te abençoando, seu ministério, a sua vida te sustentando, e a gente trocar ideia e orar junto, que coisa boa. Mas o comportamento desagregador desestabiliza, como desestabiliza o nosso rebanho, que a gente prega lá. Terceiro, o comportamento desagregador no ministério pastoral cria barreiras que prejudicam o progresso do evangelho, porque nós somos ministros de Deus, do Rei do Reino, e se estamos envolvidos em alguma coisa, alguma conversa, alguma coisa que não é legal, que não está glorificando a Deus, a gente está prejudicando o progresso do evangelho. Está prejudicando o crescimento do reino de Deus. E essa postura não glorifica o nome de Deus. Eu quero desafiar você aqui, se você tem alguma coisa a ser resolvida com algum colega, que seja nesse dia, nessa tarde, seja da reconciliação e do perdão, porque você é um ministro de Deus e precisa desenvolver o seu ministério no poder do reino, e desse jeito não dá. Amém? John Stott diz, olha só o que o John Stott diz: em cada estágio de nosso desenvolvimento cristão, em cada esfera de nosso discipulado, ele diz: o orgulho é o nosso maior inimigo e a humildade a nossa maior amiga. Um homem sábio, falecido há poucos anos, abençoador para mim, em cada estágio de nosso desenvolvimento cristão, não importa onde você esteja aí no seu desenvolvimento, em cada esfera de nosso discipulado, o orgulho é sempre o nosso maior inimigo, a humildade nossa maior amiga. Então, o que a gente pode dizer é que quando o orgulho é o nosso amigo, o contrário do que ele está dizendo, e a humildade nossa amiga, caímos no fracasso diante do Rei do Reino. Nós precisamos pensar sobre isso. E a questão relevante aí, a pergunta que eu trago é: meu comportamento no ministério tem sido inspirador ou desagregador? Porque nós estamos, uma das marcas da pós-modernidade é individualismo. Nós podemos levar isso para o nosso ministério. Uma das marcas da modernidade líquida é individualismo a toda prova. Eu me basto. E no ministério pastoral, essa frase pode acabar com um homem de Deus. Nós não bastamos, nós precisamos de gente, precisamos de conselheiros, precisamos chorar junto. Então, o meu comportamento no ministério tem sido inspirador ou desagregador? Evitar, então, comportamentos desagregadores é o remédio, é o antídoto contra o orgulho em detrimento da humildade que nós inventamos lá atrás. Nós devemos evitar comportamentos desagregadores. Isto é, se depender de mim, a nossa ordem vai. Se depender de mim, a minha associação vai. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Não quero arrumar nenhuma dificuldade. Porque eu sou um servo do Rei Jesus, Rei do Reino. Eu tenho os valores de justiça, de paz, de alegria do Espírito Santo. Por mim, a coisa vai. E deve ir, para a glória de Deus.
Amém, irmãos? A quarta atitude que deve ser adotada por aquele que deseja realizar o ministério no poder do reino é fugir da mentalidade de dominação valorizada no mundo. Verso 42 diz, Jesus chamou, depois do estranhamento que houve, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam. As pessoas importantes, disse Jesus, exercem poder sobre elas. Olhe só o que essas duas versões dizem para a gente clarear mais esse texto. Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam e os seus grandes as tiranizam. A outra tradução da paráfrase de Eugene Peterson, ele diz, vocês já devem ter notado como o poder sobre a cabeça dos governantes deste mundo, que logo se tornam tiranos. Logo se tornam tiranos. O termo governadores aqui tem a ideia daqueles que têm aspiração de governar. Então o texto dá sentido de usar o domínio sobre as pessoas para a desvantagem delas e para a vantagem daquele que domina. Jesus está dizendo, é esse formato que tem aí. E essa mentalidade que a gente tem que fugir, meus irmãos, para exercermos o ministério debaixo do poder do reino. Nós temos pessoas, nós pastoreamos pessoas, nós temos amigos, mas o nosso ministério é debaixo do poder e no poder do reino, e pelo poder do reino, eu tenho que fugir dessa mentalidade de dominação que nós vemos em nosso mundo. O que a gente percebe, vai percebendo então, você já tem trabalhado esses valores, a nossa denominação tem trabalhado, mas o que a gente vai percebendo é que há um choque constante entre os valores desta terra e da nossa sociedade pós-moderna com os valores do reino de Deus. E isso invade também o ministério pastoral. Nós precisamos refletir e pensar sobre isso. Essa mentalidade, é o que o texto mostra, não foi aplaudida por Jesus. Aquela mentalidade do pedido, todo aquele aborrecimento. Nós não somos dominadores, é o que a gente aprende. Nós somos pastores, somos homens e mulheres de Deus, exercendo o ministério pela graça e para a edificação de pessoas, entendendo que a glória do rei, o rei é ele, eu sou um embaixador, eu sou um servo. Amém, irmãos? O ministério no poder do reino, a glória é sempre de Deus e de Jesus. Primeira Crônicas 29:11, há um texto espetacular dizendo, Deus, ó Senhor, vamos ler lá? Tem esse texto aí? Não tem? Vamos lá, irmãos? Vamos ler? Deus... Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. É o que nós temos que lembrar nessa tarde. Tudo que é nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Porque a visão do reino, nós temos um Deus que domina. A pergunta que nós precisamos fazer, então, eu estou exercendo o meu ministério pautado em que mentalidade? Em que mentalidade eu estou pautando o meu ministério? E aqui há o remédio. Fugir da mentalidade de dominação deste mundo é o antídoto contra o controle em detrimento do legado. Legado é diferente de dominação. Tem muita gente oprimindo as outras, tendo vantagem de certa posição sem deixar legado algum. É diferente. Nós precisamos pensar nisso. Jesus está trazendo essa reflexão para os seus discípulos e para nós. A quinta atitude que deve ser adotada por aquele que deseja realizar o ministério no poder do reino é seguir o modelo ministerial descrito por Jesus. 43 e 44 vai nos dizer, texto fantástico, divisor de águas, quem quer servir, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Se eu quero desenvolver o meu ministério no poder do reino de Deus, eu tenho que seguir o modelo ministerial descrito por Jesus. E essa história de seguir o modelo dá pano para manga. Eu preciso seguir o modelo ministerial descrito por Jesus. E a pergunta que eu trago a vocês, que eu já fiz para mim aqui, irmãos, é: o
que, na verdade, Jesus está propondo para a gente, propondo aos seus discípulos. O que ele estava propondo? Primeiro, ele está propondo um estranhamento. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Jesus está propondo aqui um estranhamento. Entre vocês, isso não é para acontecer. Não será assim entre vocês. Jesus está propondo um estranhamento. Nosso modelo ministerial tem outros princípios. O nosso modelo ministerial pastoral tem outro desenho, segue outras linhas. E nós deveríamos estranhar qualquer coisa que fugisse desse desenho do modelo que Jesus colocou para a gente. Nós deveríamos estranhar mais a arrogância quando ela nascesse, quando nasce entre nós, porque corremos o risco de convivermos com ela sem estranhamento algum. É um perigo, pode minar o ministério. Deveríamos estranhar aquele comportamento que visa simplesmente a notoriedade sem significância alguma. É o renome que não influencia, é a posição, é o cargo que não traz nada. Precisamos de cargo, precisamos de diretoria, precisamos de convenção, mas nós precisamos entender onde está a significância em tudo isso. Senão a gente se perde nas posições e nos cargos, e a gente não passa a ter essa preocupação entre vocês. Isso não é para acontecer, tem que ter um estranhamento. Vamos servir a Deus sim, Deus levanta pessoas, Ele coloca onde Ele quer, mas eu tenho que estar pensando nesses valores, se eu estou estranhando, quando a coisa brota no meu coração, se eu estou convivendo com isso naturalmente, ou eu mesmo estou estranhando, ou isso aqui que está brotando não é legal. Eu tenho que confessar isso a Deus, fugir disso. Deveríamos também, irmãos, estranhar aquele comportamento que visa simplesmente a forma e não o conteúdo. A valorização da forma tem ido ao ápice no dia de hoje. Deveríamos estranhar o orgulho que ofende a humildade ensinada por Jesus no seu ministério. A gente tem que sempre estranhar isso, porque entre vós não deve ser assim. Deveríamos estranhar a valorização do controle ou a dominação em detrimento do legado. Nós estamos aqui para realizarmos um ministério, nosso tempo é pequeno, precisamos fazer tudo para a glória de Deus, deixarmos um legado. Enquanto estamos fazendo, estamos abençoando outras pessoas, e quando partirmos, sermos lembrados pelo legado, pela participação diferenciada, pela submissão a Deus, pelo caráter, pela integridade, e não pela posição, não pelo orgulho, não pelo controle. O que Jesus está propondo aqui? Ele está propondo que a autoridade vem do serviço. O verso 43 diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. O que a gente percebe novamente é que o mundo valoriza quem tem muitos servidores, ou muitas pessoas à sua volta. O mundo valoriza aquele que é servido, e Jesus é aquele que serve. Isto é, o mundo valoriza os que estão sendo servidos, Jesus quem está servindo. E quando tem muita gente atrás de outro alguém, a gente diz, essa pessoa é importante. Mas o que Jesus está falando aqui é diferente. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. São outros princípios nesse reino, é isso que ele está propondo, além do primeiro, do estranhamento. E terceiro, ele está propondo, meus irmãos, que o seu exemplo, o seu próprio exemplo de nobreza espiritual deve ser adotado. O verso 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a nobreza apontada por Jesus está em total sintonia com uma posição de servo, um desafio para todos nós. Somos servos de Cristo nos dias atuais. Então, fruto de uma visão correta, ligada aos valores do reino de Deus e do rei do reino. Ser servos de todos era algo que muitas pessoas achavam ser desconfortante. Pode ser ainda hoje para muita gente, mas é atitude a ser desenvolvida dentro da instrução de Cristo. Por isso, se eu quero desenvolver o meu ministério no poder do reino, eu tenho que seguir o modelo descrito por Jesus. É esse modelo que dá certo. Você quer um modelo que dá certo? Olha o modelo de Jesus. William Hendricks, tratando desse texto, ele diz o seguinte, caminhando para o final já estou acabando, perdão aí se eu estou
me alongando. É um paradoxo inesquecível, ele diz. Jesus está dizendo que no reino que ele reina, a grandeza é obtida ao se seguir um curso de ação que é exatamente o oposto daquele que é seguido no mundo descrente. Olha só que interessante. É outro caminho, é outra conversa. Por isso ele disse, entre vós não será assim. A questão relevante, meus irmãos, é que tipo de modelo ministerial eu estou sendo atraído hoje. Que tipo de modelo eu estou sendo atraído? E aí nós temos o último remédio aqui. Adotar o modelo ministerial descrito por Jesus é o antídoto contra o benefício em detrimento do serviço. Então note bem, não que no ministério você não possa ter benefício, não é isso que eu estou falando. É quando o benefício está acima do serviço. Esse é o problema. Agora, o modelo, quando a gente trabalha, exerce o nosso ministerial, carregado desses valores, olhando para Jesus, o modelo que ele deixou, esse é o remédio contra essa visão equivocada do benefício em prejuízo ao serviço. Importa o que eu vou ter, quais são as vantagens, não importa o desafio que Deus está me colocando. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas importantes aqui, levantamos 5 problemas e com 5 soluções. Aquele que deseja realizar o ministério no poder do reino deve atentar para este itinerário que Jesus nos coloca aqui no seu ensino. Primeiro, verificar as motivações do seu coração. Quando eu verifico as motivações do meu coração, eu estou me protegendo contra a notoriedade em detrimento da significância. Segundo, eu preciso descansar na soberania do projeto divino. Nós falamos para as nossas ovelhas que não tem o pastinho feio, mas às vezes dá vontade para falar para alguns pastores que não tem pastor patinho feio também não. Que ele é especial, que ele foi chamado, tem dons, tem capacitações, é homem de Deus, é mulher de Deus. Eu preciso descansar na soberania do projeto divino, saber onde Deus me quer colocar, quer usar. E descansar nisso é o remédio contra a forma em detrimento do conteúdo. Terceiro, eu preciso evitar comportamentos desagregadores. E quando eu faço isso em meu ministério, eu estou lutando contra o orgulho, aquela postura que é orgulho primeiro, depois vou pensar em como me posicionar em detrimento da humildade. A quarta postura que vimos é fugir da mentalidade de dominação desse mundo. Há uma mentalidade nesse mundo. Entre vós não será assim. Então, quando eu fujo dessa mentalidade de dominação, isso é um remédio para mim. E eu vou fugir dessa visão de controlar tudo, ter o controle em detrimento do legado. Vou pensar no meu legado primeiro. E por último, eu vou seguir o modelo ministerial descrito por Jesus. E adotando esse modelo ministerial descrito por Jesus, eu estou fugindo da visão equivocada de benefício em detrimento do serviço. Fazendo isso, e sendo sincero, porque às vezes, meus irmãos, os cinco problemas que nós vimos inicialmente, e vimos a solução dada pelo texto bíblico na palavra de Jesus, muitas vezes a gente tem dificuldade de encarar isso. Às vezes a gente tem dificuldade de encarar a nossa própria feiura, e feiura pastoral, problemas, dificuldades, deficiências. Mas nós queremos um ministério debaixo do poder do reino. E se nós não tomamos corajosamente essa postura de evitar, de fugir, de descansar, de verificar o que está no nosso coração, nós não vamos realizar o ministério no poder do reino. Nós podemos ser aplaudidos pela mídia, pelas outras pessoas, até por outros pastores, mas não sermos aplaudidos por Jesus. Nós devemos querer o aplauso do rei do reino. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nós possamos exercer o ministério debaixo do poder do reino, seguindo as suas instruções. Quero convidar você para ficar em pé, para a gente orar, pedindo a Deus que nos abençoe mais e que a gente possa pensar mais sobre esse texto, nossa vida, pensar sobre essas questões que muitas vezes vêm de encontro à nossa vida, tentando nos tirar daquilo que deveria ser.